Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Incaf Podcast, o podcast do Instituto Incaf. É um prazer ter você aqui para mais esse episódio e hoje o assunto é para você farmacêutico, farmacêutica que é farmacêutico clínico ou deseja se tornar um farmacêutico clínico. A gente vai falar hoje sobre as perspectivas futuras do farmacêutico clínico e para falar sobre esse assunto, não tem pessoa melhor para falar sobre ele do que o nosso professor e coordenador da nossa pós em farmácia clínica, professor e mestre Rodrigo Taminato. É um prazer ter você aqui, Rodrigo. O prazer é todo meu sempre participar desse podcast aqui do Encaf Educação. Obrigado, professor. Eh, Esse assunto realmente de futuro é um todo mundo, né, tá nesse ano de 2025 preocupado, impactado por muitas coisas que estão impactando a nossa profissão como farmacêutico, desde legislação, inteligência artificial, mudanças que vão impactar realmente o futuro, estão impactando e vão impactar ainda mais. E a gente está, esse episódio é para a gente tratar sobre esses assuntos. Mas assim, de forma geral, professor, o que você acha sobre a profissão do farmacêutico clínico? Quais são as principais mudanças para o futuro, para a gente começar esse assunto? Gustavo, realmente é muito importante esse tema, porque se nós pensarmos 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando nós inclusive gravamos um podcast, um workshop a respeito das perspectivas futuras do profissional da farmácia clínica, nós não imaginávamos a inteligência artificial generativa como ela está hoje. Então, nós podemos dizer assim que 4 anos atrás, aquele workshop, aquele podcast, ele vale 20% daquilo que nós falamos em relação ao que se espera do profissional do futuro, né? Então, essas mudanças, essas transformações, embora nós já esperássemos essa evolução da tecnologia da informação, a inteligência artificial trouxe novos parâmetros, da mesma forma que o próprio Conselho Federal de Farmácia, as novas regulamentações da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as novas regulamentações do Ministério da Educação e Cultura, trouxe para a gente uma responsabilidade muito maior do que se espera do profissional do futuro, que na verdade já é o profissional do presente. Nós já observamos uma grande transformação na área profissional, nós sabemos que vamos dizer assim, a corporação do medicamento, a indústria do medicamento, ela tem muita bala na agulha, muito dinheiro para investimentos em relação à tecnologia e à profissionalização. Então, o que se espera dessa área é justamente um investimento maior na carreira. Os profissionais estão percebendo e com muito receio, né? As perguntas que eu ouço enquanto professor, tanto na graduação e nas especializações, no Brasil inteiro que eu viajo para alguns eventos, os profissionais preocupados do que será o futuro das profissões da área da saúde, não só na área farmacêutica. Muitas notícias polêmicas em relação a esse profissional vai ser substituído, quais profissões vão sumir no mercado de trabalho. E agora, no Comitê Nacional para o Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde, no qual eu faço parte como membro, nós temos estudado muito esse impacto da inteligência artificial na área clínica e na farmacoterapia. E o que a gente vê, na verdade, é um cenário muito mais promissor em relação a isso. É bem da verdade, a gente não pode ser hipócrita também, tapar o sol com a peneira e tentar ter falas que agradam, que alguns profissionais realmente eles vão sumir do mercado, isso é fato. Mas aquela história, né? Para que não seja eu o impactado, né? Como a gente sempre comenta em relação às profissões, porque sempre foi assim, eu preciso me preparar para isso. Então, a gente vive uma era da inteligência artificial generativa que já faz muita coisa. Então, os Autobots, a própria inteligência artificial dos clinical trials, né? Na busca das práticas baseadas em evidências, nós conseguimos filtrar muito melhor, isso está sendo excelente, pelo menos ao meu ver profissional, a separar o joio do trigo, né? Do que é fake news e do que realmente é evidência clínica e científica. Então, a gente vai conseguir filtrar isso muito melhor. Mas é aquela coisa... Para eu conversar com uma inteligência artificial, para ela me dar dados, igual eu vejo o pessoal falando assim, eu tenho hoje o Drug Interactions Check,
que é o Drug Interactions já atrelado a uma inteligência artificial em que eu jogo dados clínicos do paciente, ele me dá as possibilidades de interações e as possibilidades de alternativas. Ele faz. Só que se eu não entendo do que ele está falando comigo, porque é uma linguagem, se eu não sou farmacêutico clínico altamente especializado, eu não consigo fazer nada. Aí realmente é melhor o robô fazer, ou alguém que chega lá e só carimba e assina. Então, nós vivemos já esse presente. Só que o futuro, que a gente fala um futuro não muito distante, nós falamos em 2, 3 anos, nós começaremos uma nova era que é a da superinteligência artificial também. E da mesma forma que nós falamos a inteligência artificial está evoluindo, a inteligência humana não pode ficar atrás, né? Então, a gente precisa, de fato, para nós, pelo menos para mim, que trabalho na área do ensino, da pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento de pessoas e de profissionais na área para o benefício da população, né? do enfermo, da saúde, na relação saúde e doença, isso está sendo ótimo, porque enquanto professor, durante esses 20 anos de carreira já na docência, do ensino superior, eu sempre priorizei a qualidade do aprendizado e a qualidade do serviço do profissional, e que a gente, no Brasil, a gente sofre muito, porque nós temos ainda um profissional, não todos, mas ainda um pouco preguiçoso, um profissional que quer se formar, que quer o diploma, que, não, eu quero, depois eu me viro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero arrumar um emprego, mas não pensa no cuidado do usuário de medicamentos, dos pacientes, enfim, daquele pelo qual realmente precisa dessa prestação de serviço, e agora não tem jeito, né? Agora, o profissional que não tiver atualizado, não souber interagir com a própria inteligência artificial mais especializada. Nós não estamos falando de Gemini, de ChatGPT, que são generativas, inteligências artificiais gerais. Nós estamos falando de Scientific Technical ou Technology IA. Nós estamos falando de PBE, de práticas baseadas em evidências clínicas. Então, o aprofundamento do conhecimento para ter uma linguagem próxima da especialidade, para contribuir melhor com o usuário de medicamentos, com os pacientes beira-leito, dentro de um hospital, isso vai melhorar muito a qualidade e a prestação de serviço do profissional. Ótimo, professor. Eu fico impressionado com esse tema. Eu acho que é um tema que, para mim particularmente, me encanta muito, e eu acho que tem muita aplicabilidade na área da farmácia, mas eu vejo um ceticismo muito grande de muitos farmacêuticos de achar que a inteligência artificial não pode o substituir. Acredito que o profissional bom, o bom profissional não vai ser substituído de fato, mas existe um cuidado que todos os profissionais farmacêuticos têm que ter de, pelo menos, entender a ferramenta, entender que existe essa ferramenta e que, inevitavelmente, uma hora o farmacêutico vai ter que utilizar a inteligência artificial no seu trabalho. Mas, de forma prática, professor, o que você acredita hoje e no futuro que o farmacêutico, como o farmacêutico vai utilizar a inteligência artificial no seu trabalho? Na verdade, Gustavo, ele já utiliza, né? Então, há uma transformação do profissional, e o que exigiu do profissional um investimento na carreira, né? Isso sempre foi assim, e vai exigir cada vez mais o nível de investimento no conhecimento técnico. Então, quando a gente fala, vou pegar exemplos paralelos, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, na verdade 30, 40 anos atrás, onde foi parar o professor de datilografia, né? O datilografista, ele virou um digitador de computador. Mas onde foi parar o digitador de computador? Ele foi trabalhar com um professor de informática, que foi ensinar Windows, sistema operacional DOS, mas aí sumiu, não existe mais as escolas de informática. Então, as coisas foram migrando e foram, na verdade, obrigando a esse profissional que começou como datilografista e professor de datilografia a se adaptar aqui mesmo, né? Então, na verdade, as vagas, elas ampliam para o mercado de trabalho. Quando a gente pensa assim, eu trabalhei nas análises clínicas por muito tempo, 25 anos atrás, né? Ainda na minha graduação, aí pensa assim, poxa, eu tinha 7, 10 pessoas fazendo hemograma, hoje basta uma. Aí eu pergunto para você, onde é que estão as outras 9 pessoas? Será que elas estão trabalhando em outras áreas que não a área de análises clínicas? Provavelmente não, porque, por exemplo, hoje um laboratório de hematologia não faz só hemograma.
Ele faz citogenética, ele faz citometria de fluxo, ele faz mielograma, ele faz citoquímica, ele faz imunofenotipagem, ele faz biologia molecular. Então, se ampliou. Aqui mesmo, né? Onde estavam o pessoal que trabalha com imagem e som? Estavam nas televisões, nas grandes redes, nas grandes rádios. Hoje nós temos diversos e inúmeros estúdios de podcast, mas esses profissionais precisaram se especializar, precisaram investir na carreira. Então, o farmacêutico clínico é a mesma coisa. Então, nós pensando na base da farmácia e da drogaria mesmo, né? Ele vai ter acesso às informações que o cliente, que o paciente também vai ter em tempo real e em tempo recorde. Porque nós já vivemos isso no Google. Então, eu falo até para nós professores. Eu ministrei aula para muitos profissionais em que eles estavam com o computador, falavam, pô, esse cara está com o notebook aberto, ou mais ainda, com o celular aberto, digitando no Google para saber o que eu estava falando, se era correto ou não. Mesmo assim, era mais complicado. O timing, né, desse processo era um pouco mais lento. Agora não. O cara tá assistindo aula minha com o ChatGPT aberto, o ChatGPT pago, o Plus, o Gemini Pro, né? Então, quer dizer, ele está gravando essa aula e ele tá a inteligência artificial ouvindo o que eu estou falando e já baixando os artigos daquele assunto. Então, quer dizer, a minha responsabilidade com aquilo que eu entrego é muito maior. Então, para isso, eu tenho que me preparar mais. E não é diferente com o profissional. Agora, o nível de conhecimento e aquela atribuição que lhe é dada, por exemplo, vamos pensar no farmacêutico clínico da drogaria mesmo. O paciente, ele é contador ou ele é advogado, ele não é da área da saúde, ele está com um monte de exames em mãos que ele printa e cola numa inteligência artificial que já interpreta para ele, já direciona para ele quais medicamentos ele pode usar. A consulta médica é daqui 3 meses. Ele chega na farmácia e fala, olha, meu médico é daqui 3 meses, eu queria saber o que eu tenho. Entrega os exames impressos para o farmacêutico com o ChatGPT aberto, por exemplo. E acho que muita gente já tentou fazer isso, e se não tentou, tente, porque realmente pode dar certo. Tem lá os vieses, tem lá as interferências, tem as alucinações da inteligência artificial, mas e aí? E você tá lá, como farmacêutico clínico. Por mais que ele, como paciente, como usuário de medicamentos ou do seu serviço, entenda aquilo lá, ele não vai entender mais do que você, porque não é a linguagem dele. A linguagem dele como contador é direito tributário, é imposto, nem eu entendo, são números. Então, são coisas diferentes. Da mesma forma eu falo, não, eu vi lá uma galera falar, vai substituir o contador. Eu falo, não sei. Porque por mais que eu tenha um sistema ali que faça meu imposto de renda, eu vou precisar não só legalmente, eu não vou nem entrar em detalhes da legitimação legal disso, mas eu vou precisar que um contador tenha o olhar de contabilista para mim. Né? Falando, validou, mesmo que ele só dê uma olhada e carimbe, assine e fala, ok, tá tudo certo. Eu não vou ali estudar e me debruçar para ver se eu vou estar retido na folha, que tipo de imposto. Não é da minha expertise, do meu métier. Isso acaba ficando até mais difícil, porque vai exigir o quê do profissional? O super especialista. Então, o que os Estados Unidos, o que a Europa, o que o Japão, a Ásia, a China está fazendo? Ela está subdividindo as áreas clínicas. Então, aquela história na drogaria vai meio que diluir esse farmacêutico clínico. Falar, você vai ser farmacêutico clínico que vai atender só a cardiologia, porque não dá, você não vai ter mente e braço para competir com a inteligência artificial. Você vai ter que usar essa ferramenta como aliada. Mas você não vai conseguir atender uma pessoa que tem uma hipertensão arterial sistêmica sustentada e teve um infarto agudo do miocárdio isquêmico, que aparece com eletrocardiograma, que acabou de colocar um stent e fazer uma angioplastia transluminal percutânea, orientar sobre o beta-bloqueador que ela utiliza, com o inibidor da ECA que ela utiliza, com o bloqueador de receptor de angiotensina 2 que ela utiliza, com o diurético que ela utiliza, certo? Você não vai conseguir orientar, você não vai conseguir, nem ela, nem o próprio, muito menos o próprio paciente vai conseguir entender tudo aquilo lá, do aspecto clínico, das orientações que ela deve receber, independentemente da inteligência artificial. E logo depois que esse paciente sair, você encontrar um paciente que é diabético e tem uma insuficiência renal aguda, crônica, e faz hemodiálise, e toma 7, 8 medicamentos diferentes. Quer dizer, então nós vamos, da mesma forma
que nós falamos aqui, né? Que a galera da imagem e som, que fazia faculdade de imagem e som lá na universidade, na época que eu estudava e tal, falou, pô, a galera vai trabalhar onde? Só em grandes redes de rádio, de televisão, e agora os caras estão diluídos em vários estúdios de podcasts, fotografia, produção de imagens para redes sociais, coisas que não existiam antes. Então, ele ramificou a profissão. Então, abriu mais vagas, mas exigiu desse profissional um conhecimento de um novo nicho, de um novo mercado. Então, ele teve que estudar. Essa galera que trabalha com podcasts, ele tem que estudar esse mercado, ele tem que estudar sobre as tecnologias, ele tem que estudar sobre imagem, ele tem que estudar sobre design, sobre marketing, né? Coisas que é totalmente diferente de alguém que trabalha na Globo, por exemplo. Né? Tem um mercado assim, mas a galera que fala assim, não, vamos trabalhar aqui com um determinado programa, com um determinado nicho, determinado público-alvo. Então é completamente diferente. Isso vai acontecer nas especialidades das áreas clínicas também. E aí vai exigir, é o que a gente costuma ouvir mesmo. Sim, a inteligência artificial está criando uma super inteligência artificial. Vamos dizer que os robôs, os computadores vão aprender sozinhos e entre eles mesmos. Eles vão ter uma autonomia maior e que vai exigir do humano um super-humano, uma super-inteligência humana, né? Então, a visão e a projeção, aí não sou eu, é o que o mercado dita como regra, é que só vão sobrar os super-especialistas. Da mesma forma que um datilografista hoje, entre aspas não, real, não serve para nada. Se o cara fala assim, eu tenho 39 anos de experiência em datilografia, trabalhei como redator e datilografista do maior jornal do estado de São Paulo por 40 anos. Eu sou PhD em datilografia, eu sou muito experiente, eu fui o primeiro datilografista a montar uma escola de datilografia no Brasil. O cara chega pra gente hoje e fala isso e parou no tempo, ele tá fora do mercado, ele não vai conseguir fazer nada com essa informação. Então ele precisa progredir, ele precisa subir os degraus e falar que, olha, aí sim, historicamente isso vale. Tem muita gente que fala, a gente não pode ver do passado, mas o passado faz parte do nosso presente. A gente é hoje pelo que a gente construiu no nosso passado. E o nosso passado se constrói também no presente. Então, o super profissional, o super especialista, ele precisa atrelar o conhecimento à aplicação prática da clínica. Esse profissional meia boca, que não se atualiza e que não expõe ou expressa a aplicação do seu conhecimento clínico, ele está fora. Isso vale para a farmácia clínica, isso vale para a medicina, para a clínica médica, isso vale para a enfermagem, para todo mundo. Para todo mundo. Se a gente for avaliar bem, não há profissão que não seja impactada pela inteligência artificial, e não sou eu que estou falando, são os especialistas da própria inteligência artificial. Não existe profissão que não seja impactada. Né? Então, quando a gente fala na área clínica, mais ainda, tá? Sim, exatamente, professor. Eu acho muita gente se apoia na teoria de que eu lido com a área da saúde, a saúde nunca vai ser impactada porque ninguém vai confiar numa máquina. Eu acredito que não se trata exatamente disso. Claro que ninguém vai consultar com uma máquina até nos próximos, sei lá, 10 anos. Eu acredito que isso não seja, isso é cultural, né? A gente não consegue mudar uma cultura. Mas algumas atividades que não dependem de um contato físico frente a frente vão ser impactadas, já estão sendo impactadas, né? Vamos supor o farmacêutico clínico hospitalar, que ele lida com uma análise de prontuários, de análise de prescrições. Vamos imaginar um hospital muito grande em que era necessário 5 farmacêuticos para analisar os prontuários. Com inteligência artificial, vai precisar de um só, porque ele vai jogar lá, vai fazer a curadoria dele, né? Claro que ele não vai confiar 100% no que é inteligência artificial, mas ali a inteligência artificial já vai fazer seus apontamentos de possíveis, por exemplo, interações medicamentosas ou possíveis erros de prescrições. Então, esses profissionais de cara, eu acredito que eles vão ser impactados e já devem estar sendo impactados em muitos países, né? E no Brasil não vai demorar para chegar. Assim, de verdade, eu me preocupo muito com um profissional que ele acredita que ele não
não vai ser impactado com a inteligência artificial. Ele se apoia nessa premissa e, assim, o que eu tenho para falar, assim, da minha experiência no que eu faço, né? A gente trabalha com educação, é diferente da área da saúde, mas, assim, coisas que eu acreditava que nunca poderiam ser feitas por inteligência artificial, porque requeriam algum conhecimento ali específico, estão sendo feitas. Uma crítica que até você citou, professor, que às vezes algumas inteligências artificiais podem alucinar, dar algumas informações erradas, e realmente isso acontece, por isso que a gente precisa de profissionais que tenham conhecimento especializado num assunto para fazer aquela conferência, se aquela informação está correta ou não. E uma informação que muitas pessoas ainda não sabem é que a inteligência artificial que a gente conhece, por exemplo, o ChatGPT, ela usa dados gerais, mas quando a gente se trata de agentes de inteligência artificial, a gente consegue alimentar esses agentes com informações, com referências, com livros. E aí a inteligência artificial fica muito mais acurada, né? O erro ali é quase zero, porque você alimentou ela com o dado que vai dizer se aquilo está certo ou não. E assim, eu trazendo agora para o lado do estudo, professor, o que você acredita que a inteligência artificial vai impactar na formação dos farmacêuticos clínicos? Então, é o que a gente concordo em partes com você. Eu vejo o seguinte no sentido profissional para chegar até o estudo. No Brasil, pensando culturalmente, eu não acredito que as pessoas não vão se consultar pela inteligência artificial. Porque culturalmente, é que a gente fala do passado que traz o presente que mostra o que será do futuro. Culturalmente, nós temos, infelizmente, apesar de é o famoso os bons pagam pelos maus, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura e uma consciência de que os profissionais da área da saúde não atendem bem os pacientes. Aí nós estamos falando de tudo, enfermagem, medicina, a farmácia também. A farmácia um pouco menos, porque ela tem muita coisa atrelada à venda, e a venda está a relação cliente, né? Venda de produto, de prestação de serviço. Mas se você pegar os dados de qualidade de serviço, muitos pacientes falam assim, vamos pensar na prática. O cara tá com sintoma de gripe, resfriado, tá com tosse. Naturalmente, ele já vai até a farmácia, e se ele perceber que ele tá com os sintomas pioraram, alguma coisa muito mais grave do que ele pode imaginar com autocuidado, ele procura um médico. Imagina com a inteligência artificial. Senão ele pensa assim, fala, cara, eu vou lá, eu fico 5 horas esperando um cara que tá com o saco cheio, porque tem 300 pessoas para atender, eu chego lá, ele nem olha na minha cara, ele nem fala nada, já prescreve um monte de remédio para mim, me entrega uma receita mal escrita, eu chego na farmácia, compro, volto e não melhoro. Então, quer dizer, eu vou aqui pro ChatGPT mesmo, e aí, quer dizer, o profissional que tá na farmácia, ele vai ter uma responsabilidade maior indiretamente. Isso não sou eu que tô falando. É as pesquisas que estão fazendo nos Estados Unidos em relação ao primary doctor. Porque lá nos Estados Unidos é o primeiro médico, né? O que vai. Lá não existe saúde pública. Então o cara tem que pagar. Daí, o que o cara faz? Pô, eu vou na farmácia, porque lá o farmacêutico care, né? O farmacêutico clínico, ele é mais barato. Então, para esses sinais e sintomas autolimitados, que a galera chama erroneamente de baixa complexidade, fala, pô, uma tosse, uma falta de ar aqui, um espirrando, coçando o nariz, umas dorzinhas de cabeça, eu vou na farmácia primeiro, é mais barata. O farmacêutico clínico vai me atender e vai fazer o primeiro atendimento. Se de tudo ele farmacêutico, que ele vai saber, não a inteligência artificial e não o paciente, que, olha, eu preciso que você vá a um pneumologista ou a um infectologista para que ele te avalie e faça os exames. Ele vai encaminhar. Caso contrário, ele vai fazer o primeiro atendimento com a primeira prescrição de medicamentos. Não é a inteligência artificial que fez isso, é o farmacêutico clínico que vai atender, prescrever e falar, agora você vai ao persistir os sintomas, eu vou entrar em contato com você pela telefarmácia, que aqui no Brasil também existe, né? Daqui 2, 3 dias, qualquer coisa você manda, você tem direito a 2 consultas por telefarmácia a qualquer horário agendando, pelo chatbot mesmo, e pela automação, e aí eu vou estar aqui no horário que você agendar, você tem direito, comprando aqui de mim esse serviço por tantos reais.
Aí o cara vai, sentiu que piorou, e de repente ele não teve febre, de repente ele teve. Aí ele fala, vou agendar. Agenda para amanhã às 8 horas da manhã, ou de repente emergencial. Ô, tudo bem, doutor? Tá, a seguinte situação é essa. Aí ele já, pela receita digital, encaminha para o médico. Aí sim ele vai pagar o primary doctor, depois o especialista, porque é um serviço mais caro. Por que eu estou falando isso? Porque isso impacta em todas as áreas. Hoje, de repente, para eu achar um personal trainer confiável, falo assim, pô, será que esse cara estudou realmente educação? Eu tenho certeza que existem milhares de personal que sejam dedicados e tal, da mesma forma como tem médicos, da mesma forma que tem farmacêuticos, mas a gente tem dúvida. Eu preciso de indicação. Eu falo, cara, não, esse cara é bom. Ele é estudioso, ele na faculdade realmente ele fez, ele se dedicou, ele se especializou, mas a métrica não é bem essa. É o cara que, fez, tá ganhando, cobrando X para você pagar. Aí o que o cara às vezes tem preferido? Fala, eu vou pegar um aplicativo de inteligência artificial aqui, e hoje até a inteligência faz isso, ela filma você e fala, seu movimento tá errado, né? É melhor você deitar um pouco mais o banco, isso, agora o movimento tá perfeito, cuidado que você tá dobrando muitas costas, coloca mais para trás. Falando, beleza, aí eu fiz isso. Depois eu penso em pagar um personal e às vezes não vai pagar. É o que a gente tava falando aqui fora. De repente o psicólogo, né? Você vai chegar lá pro psicólogo e fala, não, já tem gente fazendo consulta com inteligência artificial porque a pessoa não julga, a inteligência artificial não julga. Mas o super profissional e o super especialista, ele não vai ser substituído porque justamente ele vai conseguir entender esse cenário e vai ter que se dedicar e estudar cada vez mais. E por que para o estudo isso vai ser bom? Porque o acesso à informação ela é muito melhor. Mas é aquilo que nós estamos falando aqui também. Os professores também vão ser afetados e impactados. Então, a minha preocupação enquanto professor é a preocupação como farmacêutico clínico, como profissional também. Eu preciso me dedicar a estudar e ter consciência daquilo que eu vou passar de informação, entendendo que o cara que está do outro lado aprendendo ou que vai usar as ferramentas, porque o professor faz isso. Ele entrega as ferramentas, mostra mais ou menos como faz, mas quem aplica é o outro, é o aluno. A gente quer que ele se desenvolva assim. A gente não entrega nada pronto, porque quem faz é o cara que está na ponta. Então, o profissional que vai se dedicar ao estudo, ele tem hoje, nessa democratização da informação, informações infinitas, Gustavo. Você concorda? Concordo. Então, ele vai ter que ter informações de qualidade. Isso vai ser cada vez melhor, igual você mesmo disse, né? A separação do joio e do trigo, a inteligência artificial já consegue selecionar e falar, meu amigo, isso não é manipulação de informações. Então, a gente fez um workshop ontem falando da tadalafila para academias, né? Para pump, para melhorar o shape, para hipertrofiar. Não existe nenhuma evidência. E eu procurei em várias inteligências artificiais, nos clinical trials, que você mostra uma robustez de pesquisas que garantem, como 2 mais 2 são 4, pela matemática básica e avançada, que não tem evidências. E é o famoso contra fatos, não argumentos. Agora, as evidências anedóticas do eu acho porque eu sou influenciador digital vão começar a cair. Porque aquele cara na academia que acredita, não, mas minha veia fica saltada, não, mas eu faço musculação, mas eu pego peso. Falei, peraí, na hora que a super inteligência artificial chegar num nível de falar, cara, você tem certeza? Porque por enquanto você fala assim, rapaz, você quer contestar um profissional farmacologista, o cara que estuda a farmacologia, que é debruçado na farmacologia, ele é profissional da área, faz 50 anos que ele trabalha com isso, ele participou, a própria indústria de medicamentos que produz, que inventou, que descobriu a tadalafila, deixa claro que ela não tem absolutamente nenhuma evidência para isso. A própria indústria fala isso. E as pessoas acham que não, que ela está errada. Falam, não, eu tomei, eu fiquei forte. E aí essas pessoas estão começando a refletir. Falei, cara, botei no ChatGPT aqui e, obviamente, para isso eu estou usando, né, eu como professor, e o profissional também está usando. Então, eu coloquei ChatGPT, Gemini, busquei nas bases na Scientific Technology, IA, para saber, busquei as evidências no PBE, na prática baseadas em evidências, busquei no Clinical Trials, né, no Micromedex, IA já tem, no PubMed, atrelado à inteligência generativa. Aí isso é estudo. Então, eu peguei em todas as revisões e falei, cara, eu não encontrei evidências. E ainda perguntei, de onde veio essa métrica
provavelmente de que causa o pump, melhora o shape, causa hipertrofia. Aí eu achei artigos em animais de laboratório, quer dizer, eles conseguem buscar até artigos que não têm força de evidência de impacto internacional. Nada contra, mas uma revista de uma instituição, de uma faculdade menor, lá, privada da Polônia, que mostrou um estudo em animal. Então eles acham coisas lá muito profundas e que não tem nenhuma validade científica. Aí um cara que não é da área, ele começa a refletir melhor. Então essa democratização da informação e separar o joio do trigo vai ficar incontestável. Porque quando o profissional, de forma convincente, mostrar que essas informações são fidedignas, mas é aquela coisa, né, Gustavo? Para isso ele tem que estar no mesmo nível, ou pelo menos saber conversar com a inteligência artificial. Então hoje o profissional, ele não é aquele cara que sabe responder as perguntas. É o cara que sabe perguntar e ele sabe compreender o que aquela resposta quer dizer com isso. Então não adianta nada eu chegar para o meu filho que tem 12 anos e falar para ele, e ele chegar lá e perguntar para o ChatGPT qual é o melhor tratamento para leucemia mieloide aguda, promielocítica aguda, variante hipogranular de um promielócito. Né? Que ele vai digitar lá, ele vai responder. Aí ele vai perguntar assim, inteligência artificial, eu sou uma criança que tenho 12 anos de idade e quero que você seja o mais simples possível para compreender esse tratamento. Ela vai rebaixar ao máximo como um professor de ensino fundamental, mas ela não vai conseguir atingir, porque o nível de conhecimento dele não atinge aquela expectativa. Ele não sabe o que é uma medula óssea, ele não sabe o que é um leucócito, ele não sabe o que é uma leucemia, ele não sabe o que é uma variante patogênica leucêmica, ele não sabe o que é uma cistogenética, ele não sabe o que é uma... Então é isso. O profissional é igual. Ele vai ter que chegar num nível para poder orientar um paciente, para poder atender um paciente, para poder intervir numa interação medicamentosa, porque senão é um tiro no escuro. Se a Drug Interactions AI, né, Drug Interaction Check, na hora que você estiver analisando um prontuário, ele te dá todas as informações e fala para você substituir a losartana pela olmesartana, se for para só fazer isso, aí realmente não precisa de você. Agora, eu entendo quem é a olmesartana, quem é a losartana, por que o ChatGPT ou a inteligência artificial, a Drug Interactions AI Check, pediu para substituir, quais são as possíveis intercorrências que isso pode acontecer nesse paciente efetivamente. Eu garanto e valido o que é inteligência artificial, mesmo sendo super inteligência, aprendendo com todos os robôs, pegando toda a variabilidade científica dentro dos vieses e dentro das intercorrências lá, né? Digamos, das variáveis que possam existir, a gente não pode esquecer que a medicina ela é personalizada, não existe um paciente igual ao outro. Então a gente tem que personalizar esse tratamento, essa terapêutica, que vai ficar cada vez mais a medicina, a ciência clínica de precisão e personalizada, ela vai ser cada vez mais próxima e mais assertiva, minimizando erros, previsibilizando reações adversas, prevenindo já reações adversas, né? Prevenindo interações medicamentosas, intervindo nas interações medicamentosas para melhorar a qualidade de vida, maior assertividade terapêutica, com menos danos para o paciente, garantindo a segurança e a eficácia do tratamento. Exatamente. Professor, você citou a Drug Interactions AI, eu nunca interagi com ela. Qual que é a diferença dela para o que era o Drug Interactions antigamente, né? Assim, a Drug Interactions Checker, né? Ela tem uma vantagem de que ela é uma integração, né? E que, de certa forma, vamos pensar, hoje ela é feita assim. Vamos pegar um caso... os famosos scores de risco. Para um paciente, tem um score, chama score de Framingham, para quem trabalha já na cardiologia sabe, que você coloca lá os seus resultados, tipo pressão arterial, idade, peso, histórico familiar, se você é diabético ou não, seu perfil glicêmico, você coloca os seus exames, perfil glicêmico de jejum, teste de tolerância oral à glicose, se você tem na primeira hora, na segunda hora, hemoglobina glicada, índice de Roma beta, índice de Roma IR, perfil lipídico, TIG, né, que é a triglicérides dividido pela glicemia, vezes a glicemia dividido por 2 para saber resistência insulínica,
você coloca lá colesterol total, colesterol não HDL, colesterol LDL, índice de KCL1, índice de KCL2. Você vai colocando seus exames, tá? Fuma, tabagista, ele sozinho calcula o seu risco nos próximos 10 anos de você ter um evento cardio ou neurovascular. Um infarto agudo do miocárdio e um derrame cerebral, Isso você sozinho. Isso é pelo Google você consegue achar essa calculadora, que é o score de Framingham risco cardiovascular, certo? Beleza, você faz isso. A partir disso, existe na cardiologia também que avalia esse fator de risco e conduz, a partir desses resultados, as possibilidades terapêuticas para aquele paciente. Vamos supor que o endócrino ou o cardiologista está avaliando se ele vai precisar usar algum antidislipidêmico. Aí ele vai lá e fala, esse paciente ele tem risco intermediário, né? Ele vai colocar risco intermediário, consequentemente o colesterol LDL dele deve ser abaixo de 100 e o colesterol LDL dele está 188. Portanto, sugere-se uma prescrição gold standard, padrão ouro, de rosuvastatina, preferencialmente de 10 miligramas, que é a rosuvastatina de alta potência, e define. Só que ele não vai esclarecer. Se você quiser que ele esclareça o porquê, mas é aquela coisa. Eu sou farmacêutico clínico, eu conheço quem é a rosuvastatina. Eu sei a diferença dela, da pravastatina, da simvastatina, da atorvastatina, da pitavastatina, entendeu? Por que não 5 miligramas e por que sim 10? Por que não 20 miligramas? Então, eu tenho que entender essa linguagem, porque ele vai tentar extrair esse resumo. Aí é um outro IA. Na verdade não é nem IA, é uma outra tecnologia, uma outra ferramenta que tem. E aí eu vou pegar os medicamentos que ele já toma, os antipertensivos, os antianginosos, eventualmente, se ele é diabético, os outros antidiabéticos, e colocar no Drug Interactions, para ver se eles interagem e vai lá. Minor, major, né? Se é maior, menor, ou não tem interação, se é moderada, quais mecanismos, certo? Esse é o Drug Interactions convencional. Qual que é a diferença do checker, que é o IA? Ou o AI, né? Você vai alimentar tudo num sistema só, ela vai interpretar o paciente como um todo e vai te dar todas as alternativas. Então, ela é justamente isso. O robô, ele integra as informações e faz o raciocínio da inteligência artificial e ainda te coloca, cara, isso é muito interessante, coloca as bases de referências. Inclusive assim, olha, isso aqui é um inibidor de CYP3A4 e o fármaco A, ele é metabolizado pela CYP3A4, isso significa que vai aumentar a biodisponibilidade dele. Legal, se você é farmacêutico clínico, estudou e entendeu esse processo, beleza. Se você entregar para uma pessoa que é um balconista, que só formou, ele não vai entender o que é CYP3A4, o que essa indução pode provocar nesse paciente, né? Inclusive te coloca lá sugestões de tratamento. E ainda te pergunta, você quer, além das sugestões, as orientações que você deve fazer, em qual prazo você tem que fazer esse paciente realizar novos exames e tal. Quer dizer, muito mais seguro para o paciente e para o próprio profissional que entende do que ele está fazendo. Exatamente. Porque se ele não entende, vai ser um tiro no escuro do mesmo jeito. Fala, não entende. É igual análises clínicas, Gustavo. O cara que não entende de medicina laboratorial, de análises clínicas, ele aperta o botão, o resultado dá lá e é isso. Quantos e quantos vezes a gente não vê que o aparelho libera monócito? Aí o cara vai para a lâmina e fala assim, isso aqui não é monócito, é linfócito reativo. Mas ele deixa monócitos por quê? Porque é ele que libera, o aparelho apita. Fala, tem uma célula estranha aqui. O aparelho apita, dá lá monócito, o cara não sabe diferença de monócito, de linfócito reativo, de blasto, não sabe nada. Ele fala assim, se o aparelho deu, beleza. Ele digita a senha, libera e acabou. Vai pro médico, mas fala, monocitose, o cara tá com virose, com dengue, o que o monócito tem a ver? Não tem nada. Né? Quantas vezes eu tive que explicar e passar vergonha? Eu falo, não, é o laboratório que teve preguiça ou incompetência para não saber diferenciar uma célula da outra. Então o cara que tá lá é um mero técnico que aperta botão. E isso a inteligência artificial vai enterrar. A tolerância a esse tipo de erro vai ser zero, né? Então, assim, a gente tá compreendendo, né, cada vez mais que o profissional que ele não se capacita, não se aprofunda no conhecimento, ele realmente vai ser dispensável. Exato.
tem medo de utilizá-las, eu acho que o medo realmente ele vai existir quando a pessoa não domina aquele assunto, porque quando ela não domina, aquilo para ela vira grego. Sim. Ela realmente não vai ter a segurança suficiente para passar para o paciente. Vai ser como se ele estivesse lidando com uma máquina. E não, o farmacêutico ele está ali para interpretar a inteligência artificial e passar a informação com maior segurança. Não, realmente, Exato. professor, vai ser difícil pro profissional medíocre, né? Isso. E quais habilidades você acha que, além do próprio aprofundamento no conhecimento técnico, o profissional ele tem que se preocupar com o futuro? Alguma habilidade de soft skill que você acredita que o profissional tenha que ter? É o principal. Acho que soft skill vem mais do que o hard. Uhum. Porque a inteligência emocional, a capacidade de lidar com as pessoas, né? É o que eu vejo... O que é, na verdade, a clínica na essência, né? Porque a clínica de Hipócrates, que é o fundador da ciência clínica, né? Não é nem só a medicina, o próprio o Galeno, Paracelsus, que aproxima o homem de outra pessoa, né, uma pessoa a outra, de um profissional, né, a relação médico-paciente, a relação farmacêutico-paciente, fisioterapeuta-paciente, psicólogo-paciente, isso é insubstituível, né? A relação humana, eu não preciso nem falar, isso é meio clichê, meio óbvio, ela é insubstituível. Então, o que nós percebemos é que a inteligência artificial, ela tem o seu limite. E não adianta. Do ponto de vista de profissionalismo, esse limite acaba. É aquela velha história. Quando eu tenho uma possibilidade, hoje, de escolher um profissional, eu vou para uma farmácia, eu tenho 3 farmácias, e eu tenho o mesmo produto, com o mesmo preço, com as mesmas características, as 3 uma do lado da outra, então a distância é a mesma. Tudo é o mesmo para mim. Todos têm acesso à inteligência artificial. Aí quando a gente fala assim, não, a gente tem que fazer algo diferente do mercado de trabalho. Aqui mesmo, no ensino, tal. O que diferencia uma instituição de outra? Não é mais nada. É o soft skill. É a capacidade de eu falar, cara, aquele cara me atendeu melhor, ele me acolheu melhor. Ele tem uma melhor comunicação. Eu acho que isso está faltando muito no profissional da área da saúde. Né? As técnicas de comunicação realmente são essenciais para o profissional. Eu fico muito feliz enquanto professor, e o que na verdade os profissionais também têm que ficar quando alguém entende o que você fala, quando alguém chega e fala assim, professor, nós já tivemos professores assim, e fala assim, não, nossa, eu tive um professor, e eu mesmo tive vários professores que sabiam muito, tinham milhares de publicações, era uma referência mundial na ciência da farmacologia, da farmácia clínica, mas ele não se comunicava bem, tinha uma péssima aula. Então é uma frustração humana, entendeu? Ele não tinha nenhuma empatia, ele era grosso, ele era muito mal educado. A gente fala assim, pô, o cara é estrela, a gente achava ele uma estrela. Pô, o cara é estrela, o cara se acha. Aí ficava naquele conflito humano, né? Fala assim, mas ele pode se achar. Eu falei, por que ele pode se achar? Porque ele é fera, ele tem um monte de publicação. Cara, mas pra mim ele não contribui em absolutamente nada na minha vida. Então, pra mim, e a mesa é a mesma coisa. A mesa ainda contribui mais, porque ela apoia a minha caneca. É pesado falar. Mas é o soft skill, é a falta da sensibilidade. Então, quando chega um aluno para mim, do nível da graduação, da especialização, da residência, do mestrado, do doutorado, e fala assim, pô, professor, legal, porque eu aprendi, você fala a mesma linguagem que eu falo, isso é comunicação. Né? Quando alguém fala, você torna uma coisa complexa numa coisa simples, que eu consigo compreender e aplicar. Então, soft skill, aprender a acolher o ser humano, aprender a identificar, ter a sensibilidade clínica do atendimento, fazer uma boa anamnese, isso não substitui. É aquela história que eu acredito e já está acontecendo. O paciente, o usuário de medicamentos, quem vai precisar dos serviços clínicos, seja onde for, ele vai... Antes da internet, ele ia até a farmácia, a drogaria. Lembra da geração do balconista? Né? O cara chegava lá, cara, ele ia procurar o balconista. Eu lembro que eu estagiei e eu nunca esqueço do braço, foi o cara que mais me ensinou no balcão da farmácia. O cara tinha até 4ª série.
quarta série do ensino fundamental. Ele só sabia ler, escrever e fazer conta. De mais, menos e multiplicar, mais ou menos, e dividir. É aquele cara que mascava palito de dente, mas tinha lá 3 farmacêuticos, eu que era estagiário, mais um monte de estagiário, mas a galera chegava lá, cadê o Brás? Tá no almoço. Depois eu volto. E a pessoa voltava e queria conversar com ele. Ah, eu quero tomar injeção com... Porque ele era altamente competente? Não, porque ele era acolhedor. Ele era humano. Eu falei, gente, o cara... Aí tinha lá farmacêutico, especialista, na época farmacologista, né? Entendia, vestia jaleco. Na época colocava gravata com jaleco e camisa. Botava lá farmacêutico. Mas a galera queria falar com o Brás. Por quê? Porque as pessoas entendiam que a relação humana era melhor. Mesmo que ele falasse, às vezes, algumas besteiras, a confirmação da validação técnica, ele falava com o farmacêutico. Mas o farmacêutico, às vezes, era chato, ele mantinha aquela distância de, né, às vezes, para aquela pessoa de uma certa arrogância. Então, a soft skill, o preparo da comunicação, a humanização do processo vai ser o diferencial, visto que cada pessoa, uma é diferente da outra. Então, quando alguém fala assim, ah, você é substituível, eu vejo muita gente falar isso nos trabalhos, nas empresas. E eu nunca acreditei nisso. Porque você pode ser substituível na sua função de colocar, falar, olha, a sua função é colocar essa caneca aqui. Isso é substituível. Uhum. Isso, a robotização, a mecatrônica, a mecânica eletrônica fez. Mas e a pessoa? A persona, não. Então, de repente, o cara que coloca a caneca aqui, colocar a caneca aqui, todo mundo vai conseguir fazer. Mas, pô, eu sinto falta daquele cara, lembra? Que ele era o copeiro, que ele trazia, pô, era gente boa, ele falava de futebol. Bem. Isso. Então, é isso que vai acontecer. A inteligência artificial vai humanizar. A gente acredita que vai precisar humanizar mais os processos nessa relação. Então, o cara vai ter que ser muito bem preparado tecnicamente. Então, não, é um caminho sem volta. Ou o cara estuda, transforma informação em conhecimento e aplica esse conhecimento de forma humanizada. Então, aí, mais uma vez, a importância da soft skill realmente, né, da famosa inteligência emocional, da resiliência da humanização, que a gente está meio vivendo um cheque aí, né? As pessoas estão completamente equivocadas, ao meu ver, em relação à relação humana, as pessoas estão mais estressadas, mais irritadas, mas as pessoas são insubstituíveis. Né? Então a inteligência artificial está mostrando isso cada vez mais. Como já mostrava, mas a gente não enxergava. Então eu posso realmente achar, putz, que legal, né? A inteligência artificial me entregou um monte de informações sobre o medicamento, mas eu gostava tanto daquele farmacêutico, cara. Ele era um cara tão legal, ele me convencia, ele anotava para mim, ele era caridoso, isso faz parte do processo terapêutico também, né? A gente sabe que a adesão ao tratamento do medicamento está muito mais tá tanto quanto na confiabilidade das informações passadas por um ser humano, né? Para o cara que fala assim, cara, toma esse medicamento, é importante que seja nesse horário por causa dessa relação. 3 horas depois que você esquece, ele perde o efeito, pode aumentar o risco de infarto. Então, uma pessoa que fala isso e não tem a relação humana, tipo, eu não gosto de você, então o que você fala para mim não me afeta, não me atinge, pelo contrário, me promove uma aversão, aí que eu não vou acreditar mesmo. Agora, se você for empático, você usa a sua ferramenta técnica, científica, de forma humanizada, e existe uma empatia, existe uma relação humana, falei, pô, o Gustavo falou, eu vou confiar mais. Isso já está mais do que comprovado. Quando o tratamento ele é acolhedor, é afetivo e é humano, o paciente adere ao tratamento, os resultados são muito melhores do que quando o ambiente é hostil, por exemplo. E principalmente num paciente que está cometido por alguma doença, alguma disfunção, está com sentimentos completamente, digamos assim, misturados em relação às suas emoções, né? Professor, no seu dia a dia, como que você utiliza inteligência artificial para estudar, ou no seu trabalho, para montar aula, ou na sua atividade profissional como farmacêutico? Você está utilizando ou você ainda está pegando jeito? Como que tá? Nossa, Gustavo, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, cara. Eu, assim, todos nós, né? Você fala assim, tem coisa... A gente gosta do que faz. Você gosta do que faz. Todo mundo que eu conheço, a gente percebe quando o profissional gosta daquilo que faz.
E quando é a questão da soft skill mesmo, né? Ou quando ele faz porque ele precisa, né? Então a gente percebe isso. E o que eu percebi, que mesmo gostando, o que eu falo pros colegas, pros alunos, né? Falo assim, cara, escolha uma coisa, uma área que você gosta de fazer. Porque hoje o mundo é muito volátil, então dá a possibilidade. Cara, de repente eu quero tentar ir para a área de estética porque tá dando grana. Mas aí durante o curso eu percebo que não é aquilo, sabe? Imagina você fazer isso por 10, 20, 30 anos não gostando. Porque gostando já é difícil, né? Imagina não gostando. Então dá tempo de você mudar. Fala, não, hoje dá tempo. Antigamente era mais difícil, hoje dá. Fala, quer saber? Eu vou fazer junto um curso de farmácia clínica e hospitalar. Eu vou fazer um estágio, um aperfeiçoamento voluntário no hospital. Eu já estou trabalhando lá de auxiliar, vou tentar aprender um pouco mais. Vou falar, se surgiu uma vaga aqui, deixa eu participar do processo seletivo. Aí você abraça algo que você gosta de fazer. E onde eu quero chegar com isso? Já é difícil. Então, na minha área, também tem coisas que eu não gosto de fazer. E que a inteligência artificial, pelo contrário, me ajudou demais, porque otimizou os processos. Sim. Então eu falo para os alunos, falo, galera, eu odeio fazer prova. E eu odeio corrigir prova. Mas a inteligência artificial faz isso para mim. Então, coisas que eu demorava um dia, meio período para fazer, a inteligência artificial faz em 40 minutos para mim. E hoje tem algumas ferramentas, claro que eu não confio muito, que elas corrigem até as questões discursivas para mim. Né? Eu alimento mais ou menos o elemento textual. Olha que coisa brilhante. Eu alimento o texto como eu quero a resposta, ela interpreta e ela vê o que o aluno escreveu e vê se está mais ou menos de acordo. Eu ainda não confio, mas daqui poucos anos ela vai conseguir corrigir isso para mim. Você fez alguns testes ali. E aí vai ficar até melhor, porque fica menos subjetivo. Sim. Vai cair aquela premissa do aluno falar assim, pô, professor, o senhor corrigiu essa prova aqui. O que eu quis dizer aqui tá muito parecido com o meu colega, o senhor deu um ponto pra ela, o senhor deu um meio pra mim. Tá de sacanagem. Aí eu tenho que gastar uma energia cerebral pra falar, cara, faltou essa e essa palavra, mas ela colocou. Eu falo, você tá de sacanagem, você gosta mais dele do que de mim. Então, a ideia é fazer ela servir de aliada, preparar a aula para quem aí é da área. Gama, atrelada a inteligência, o próprio ChatGPT, o Gama e o Canva, ainda precisa melhorar. Mas ela já consegue me ajudar a fazer alguns slides mas infinitamente melhores do que eu ficar fazendo os slides em casa. E é outra coisa que eu não gosto. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de passar muita coisa no quadro, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, porque é uma forma mais rápida de atualizar a aula, porque eu atualizo em tempo real. Eu li alguma coisa, eu peguei um artigo, não preciso lá preparar um slide, colar um artigo, eu já falo a referência pra galera, a galera anota, eu vou pro quadro e falo. Né? Mas aí a inteligência artificial me ajudou demais. Tem material que a IA prepara juntando Canva, Gama e o ChatGPT, né, Plus. Ele faz isso em 30 segundos, cara. Às vezes em alguns minutos, né? Dependendo da quantidade de slides. Então, alguns slides já são prontos, ele melhora. Então, eu tô testando as ferramentas. Na área clínica, muito melhor ainda. Mas é aquela história, né? Ele fala assim, pô, será que os 20, quase 30 anos de dedicação, estudos, né? Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de ler, gostei muito de estudar. Não valeram a pena? Pelo contrário. Porque na hora que eu vou para a inteligência artificial, eu já tenho uma expectativa de uma provável resposta e ele me entrega o que eu tinha como expectativa e me entrega mais ainda. Quer dizer, eu aprendo qual é a resposta da inteligência artificial e agrego no meu vocabulário técnico-científico para poder, inclusive, ensinar. Né? Para poder, inclusive, complementar com o laudo de um exame laboratorial, para poder fazer uma estatística, que eu odeio fazer, mas trabalho com pesquisa clínica, que agora, antigamente, a gente fazia planilha, gráficos em papel quadriculado manual. Aí depois começamos a usar o Excel, que eu odeio usar Excel. Aí depois começamos a usar algumas ferramentas que não era inteligência artificial, mas de tecnologia da informação, para fazer estatística, como o Biostat, né, para calcular o P, as coisas da estatística. Hoje não. Hoje a inteligência artificial, você aperta, você coloca os prompts, coloca lá e em 40 segundos o gráfico está pronto. Então, assim, otimiza demais, mas não... quer dizer, a inteligência artificial extrai de mim toda a minha capacidade e contribui
ainda mais. Ela, tipo assim, fala, ó, legal, eu aprendi com você, agora você também vai aprender. Então, é uma via de duas mãos. Sim. Então, nós percebemos que a inteligência artificial, ela tenta também nos ajudar bastante e entende que a gente também contribui. Sim. Então, eu uso isso como ferramenta mesmo. Então, inegavelmente, quando o paciente... Claro, muitas coisas a gente vem, igual eu falei, né? Quando o aluno pergunta alguma coisa no workshop, numa live, ou um paciente chega e pergunta, professor, eu tô tomando aí hidroclorotiazida com losartana, será que tem alguma coisa a ver? O resultado do meu potássio deu um pouco alterado. Eu já tenho esse conhecimento que eu já trouxe da minha bagagem de 30 anos de estudo, de experiência, de vivência clínica, beleza. Mas eu não deixo de perguntar ou antes, se eu tiver possibilidade, ou depois que eu respondi. Eu vou lá e coloco. Paciente assim, coloco os pronomes tudo direitinho, ele me responde. Fala, ok. Eu valido aquela informação, falo, bom, eu já meio que sabia que estava certo, porque já há muitos anos, muitas coisas, muitas repetições, né? Que é o famoso trabalho repetitivo. E ele ainda me dá algumas informações e atrela outras possibilidades. Uhum. Então, eu estou usando enquanto professor, enquanto pesquisador clínico, enquanto farmacêutico clínico, para aprender mais. Uhum. Então, a escalada ela é uma progressão geométrica, né? Porque o aprendizado, Gustavo, eu percebo que ele é uma curva que demanda tempo para você crescer. Então, ele é um gráfico que faz meio que uma curva mais lenta, assim. Uhum. Mas chega um momento que ela cresce numa reta vertical. Sim. Né? Porque você já tem tantas informações que você aprendeu, e é aí que eu falo para a galera. Vai chegar uma hora que você fez lá graduação, especializou. Se você realmente se especializou, se você se dedicou, estudou, teve informações de qualidade, né? Não foi aquela, assisti a aula, beleza, acabou, fiz a prova lá com o chat GPT, me respondi todas, tirei 10. Isso não é ser especialista. Aí chega uma hora que você cresce assim. Então, quando lança um medicamento novo no mercado, não sou só eu, vários profissionais, né? São assim. Ele pega e fala, vamos supor lá, lançou a tirzepatida, vai lançar cagrilinitide. As canetinhas inovadoras, emagrecedoras, agora vai ter mais uma que é a retratrutida, que vai lançar em 2027. Você já pega ali as informações clínicas e olha como facilita. Eu pego o chat PDF, boto 3 artigos lá e falo, resuma para mim em português. Ele resume e eu falo, pô, já entendi. Um tempo. Já entendi. Agora, se a gente entregar isso para um cara que está no começo da graduação, ele não vai entender, porque ele precisa dessa escalada. Tá? Então, no dia a dia, para mim, tá sendo extraordinário. Eu falo, eu quero usar cada vez mais. Sim. Professor, é bem isso mesmo. Para mim também, ele me otimiza tempo daquelas atividades que eu sei que elas não exigem que eu realmente faça aquilo, né? E ela me potencializa o meu aprendizado muito, muito em relação a isso. E eu acho que é um cuidado que todo profissional, estudante, tem que ter de usar a inteligência não como um hackzinho ali para passar numa prova ou para fazer uma atividade que ele necessariamente deveria aprender aquilo. Sim. A essas atividades que ele deveria aprender aquilo, ele tem que utilizar a inteligência artificial para ensinar, pedir para ela, me fala mais sobre isso. Tá bom, eu não entendi muito sobre esse assunto, você pode me explicar melhor? E até dar uma dica aí pro pessoal que está assistindo, ao finalizar esse podcast, tem uma inteligência artificial do Google, chama Notebook LLM. Sim, você conhece? Uhum. Então, ela é excelente para estudo, porque você pode alimentar ela com vídeos, com artigos, PDFs, livros, você alimenta ela, você pode separar ela por pastas, né? O conhecimento sobre farmacologia, você vai alimentar ela com livros, com podcasts, com aulas, o que você quer que seja, e pedir para ela te ensinar. Olha, queria que você me explicasse mais sobre o uso dos IECAs em tal situação. Sim. Ele vai te dar uma aula ali, baseado naqueles livros, naquelas informações que você alimentou. Esse podcast, por exemplo, você pode alimentar ela lá e pedir para ela, olha, você poderia me dar um resumo sobre os termos técnicos que eles utilizaram durante a aula, me explicar melhor, porque eu não entendi isso, aquilo, outro, e pedir para ele explicar melhor alguma coisa que você não entendeu aqui. Alguma coisa realmente pode passar assim, olha, realmente o professor falou sobre Drug Interactions, AI, eu não entendi muito bem. Você joga lá, pede para ele te explicar e usar isso como um aliado de aprendizagem. E não como
sei lá, cortar caminho para aquilo que você realmente sabe que você deveria aprender aqui. A galera tá usando muito, primeiro, a inteligência artificial como brincadeira, né? Eu acho que isso é normal, eu também uso, isso é natural, né? Para fazer algumas brincadeiras, alguns memes, eu acho que isso é válido, porque é uma maneira de você ter uma forma mais tátil daquilo, né? E também a inteligência artificial, na verdade, ela é usada para que ela seja do ponto de partida para frente. Então pode observar que ela sempre te ensina um pouquinho lá para trás, se eu tenho dúvida, igual você falou. Eu vou lá alimentar, o próprio chat PDF faz isso, né? Que a LLM faz. Você coloca lá sobre losartana, você coloca um capítulo do livro sobre antipertensivo, você coloca um artigo sobre a losartana, pede para ele buscar tudo sobre losartana, fala que você é um aluno de graduação em farmácia do terceiro período que acabou de ver farmacologia da losartana e que você precisa apresentar um trabalho e que quer que essa inteligência artificial explique para ele da maneira da graduação e coloca lá. Ele te dá uma aula, te dá um resumo, te constrói um mapa mental, legal. Só que aquela história que eu sempre falo, ele te ensina de um ponto de partida para até hoje e te sugere ainda mais. Só que é o mesmo esquema. Não adianta muito, porque o nível de conhecimento para você chegar até a losartana, você tem que ter. Sim. Você concorda? Então, o que acontece? Se ele não entende de anatomia do sistema cardiovascular-renal, se ele não entende de fisiologia, se ele não entende de bioquímica, se ele não entende de biologia molecular, celular, histologia, patologia, imuno, como é que ele não vai entender o bloqueio do receptor de angiotensina 2 se ele não entende farmacologia 1? Então, aquilo que eu falo pra galera, não adianta nada você pegar essa informação numa LLM ou no chat de PDF, entregar pro meu filho de 12 anos e falar, olha aí, filho, tudo que você quer saber. Aí coloca, estou no ensino fundamental 2 e quero saber sobre a rosuvastatina de 10mg que meu pai toma. Eu tomo. Então, assim, não adianta. Então, ajuda. Igual, estou no primeiro ano de faculdade, primeiro semestre, quero aprender tudo sobre a anatomia do crânio. Então, assim, ele vai juntar as informações e vai resumir. Só que nós temos que compreender que a aplicação prática e clínica disso, né, é o que eu falo para a galera da especialidade. O super especialista, pro super especialista vai ser extraordinário, igual os mapas mentais. O Instituto INCAF tem o Farmacologia Underline mapeada. E quando a gente pega um mapa mental, Gustavo, se você entrega um mapa mental pro cara que é um super especialista, cara fala, putz, contribui demais. Se você entrega pro aluno de graduação, ele boia. Sim. Porque você coloca lá, reações adversas, hipocalemia. Até que ele entende o que é hipocalemia, qual é a função do potássio? Onde é que o potássio está? Dentro ou fora da célula? Qual que é a função do potássio no sistema cardiovascular? Por que essa hipocalemia acontece? Que fármaco que provoca hipocalemia? O que eu posso fazer para reverter essa hipocalemia? O mapa mental não serve para nada se o cara não tem o conhecimento de base. Então, conhecimento e aplicação é uma construção. Então, por isso que a galera fala, você não tá com medo de substituir professor? Eu não tô com medo nenhum, pelo contrário, eu tô achando é bom. Porque aqueles professores preguiçosos, porque eu sou coordenador, eu sei que tem. Aquele professor que fala, não, vou dar uma aulinha meia boca pra ganhar uma grana, eu vou pegar aqui, não, deixa eu, quanto, pô, legal, o INCAF tá pagando bem, eu vou dar uma aula lá, não vou precisar dar grana agora, vou montar uma aula e vou dar. Esse cara vai sumir do mapa, cara. Então, assim, a galera que realmente abraça a causa... Não tô falando que eu sou bom, que os professores... Não, o professor que é consciente e quer realmente se dedicar àquela carreira, seja ele qual profissão que for, não vai desaparecer. Entendeu? Na área da saúde não vai. Aí não é minha opinião, não. O próprio direcionamento da inteligência artificial. Aí eu vejo alguns comentários falando assim, não, a galera não quer causar o caos. Pelo contrário, né? Muita gente está colocando ali. O próprio Bill Gates deu uma entrevista, que até eu fui pesquisar para ver se era verdade ou não, ele falou, só que a galera fez um recorte, como sempre, né? Falou, os médicos e os professores vão desaparecer daqui 10 anos. Não sei se você chegou a ver isso. Não vi. Depois você procura. Tá. Aí eu procurei a entrevista no TED Talks, né? E ele falou isso, só que eles fizeram um recorte para polemizar. E ele falou justamente isso que nós estamos falando. Os professores e os médicos ruins, mal preparados, eles vão desaparecer sim. Eles vão ficar desempregados sim. E eu tenho certeza que vão.
Então, sim. Porque médico preguiçoso, farmacêutico preguiçoso, professor preguiçoso, profissional preguiçoso, o robô não é. O robô trabalha 24 horas. Ele não cansa, ele não reclama, ele não pede licença, ele não pede afastamento. Ele fala, nossa, que saco esse cara. Ele não fala isso. Então, aí nós vamos usar o soft skill, a humanização do processo e o conhecimento técnico atrelado à inteligência artificial para ser o super especialista. É isso que é a perspectiva futura e o que a gente vê. Para quem pesquisa inteligência artificial, e eu recomendo para todo mundo pesquisar e conversar com a própria inteligência artificial sobre isso, porque às vezes a gente desabafa e fala, eu vou sumir, né? Eu vejo o profissional falando. Eu perguntei para a própria IA, ela vai falar as mesmas coisas, porque a linguagem é a mesma. Aí você pode pensar, não, ela está falando isso para não me ofender. Não se esqueça que a inteligência artificial não julga. Ela faz uma métrica lógica e matemática dos processos, das perspectivas mesmo. Né? Então, baseada nas próprias evidências que elas aprendem entre elas. Então, o que o Bill Gates fala, eu concordo que o profissional de todas as áreas afetadas, eles vão desaparecer como o datilografista preguiçoso desapareceu. Exatamente. Né? Professor, é um assunto assim que a gente pode até continuar em outro podcast, porque cada dia lança uma inteligência... Cada hora você abre uma inteligência artificial nova, uma função nova. Eu tenho uma nova aqui para te falar, que a gente troca figurinhas de inteligência artificial, tem uma nova para te falar depois que acabar. Quando eu tiver testado tudo, eu falo para vocês aí que essa realmente... e a gente pode fazer depois um próximo episódio atualizando a galera sobre as novas inteligências artificiais. Pessoal, se vocês gostaram desse papo aí, comentem aí abaixo o que vocês acharam, dê sugestões de novos temas pra gente conversar, críticas, elogios, a gente tá aqui, a gente vai ler todos, viu? Muito obrigado, professor. Acho que esse papo aqui foi enriquecedor. Convidar também a galera que tá assistindo aí para conhecer as nossas pós-graduações do INCAF. A gente deixou aqui na descrição do vídeo aí um link que você vai clicar, você vai conhecer todas as nossas pós-graduações, incluindo também a pós em farmácia clínica, que foi um assunto que a gente mais trabalhou, e diversas outras pós-graduações farmacêuticas. Algum recado, professor? Eu quero agradecer a você, né, ao Instituto INCAF Educação, que eu já estou quase 5 anos trabalhando, e a gente estava fazendo uma métrica esses dias, né? Quase 17 mil pessoas, alunos, profissionais impactados aí, que a gente tem. E é bom saber também que existem profissionais dedicados e que querem realmente fazer um bom trabalho, querem se desenvolver profissionalmente para ter uma satisfação, né? Um reconhecimento profissional e pessoal em ajudar as pessoas, em trabalhar na área clínica e cuidar da saúde das pessoas. Isso é muito bom. Para minha missão, né, de ser professor e na área de pesquisa e da ciência. Então eu fico muito feliz e grato, sou muito orgulhoso de trabalhar no INCAF e agradecer mais uma vez a você e à instituição pelo convite. Eu que agradeço. Se você quiser aprender com esse fera aí, clique aí no link da descrição. É o coordenador da pós em farmácia clínica. É um orgulho ter você aqui no nosso time, professor. É isso, pessoal. Até uma próxima. A gente se vê. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @incaf.educação também. Um abraço a todos e até a próxima.